Em meio aos constantes desafios de um mundo cada vez mais alienado de Deus e seus valores, a Palavra de Deus é fonte segura da verdade, que alimenta nosso coração e dirige os nossos passos. Seja bem-vindo. Está começando mais um programa, O Arauto de Deus, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E agora com você, o pastor Rômulo Weden Ribeiro. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Muitos casais, não poucos, estão com muito medo de colocar filhos neste mundo em que vivemos. E esse medo, irmãos, é resultado da insegurança, do medo que existe entre nós. Doenças, violência, imoralidade, corrupção, e além de todos esses problemas causados pelos homens, ainda temos que lidar com os desastres naturais. Muitos casais estão pensando, colocar filhos neste mundo? Para quê? Eu não sei o que vai ser desse mundo daqui a 10, 20 anos. Apesar de que o mundo é realmente um lugar perigoso, não precisamos ter medo dele. Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O navio, por exemplo, ele é construído de tal forma que as águas do mar não conseguem penetrá-lo. Ele não é infiltrado pelas águas do mar, mas o material usado é da melhor qualidade possível. Caso contrário, a água entra e o navio afunda. E assim também, os nossos filhos nasceram para andar sobre este mundo, para navegar sobre este mundo, mas sem permitir que este mundo entre dentro deles. Mas isso depende muito do tipo de material que nós estamos usando na construção do caráter dos nossos filhos. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo, ou seja, um erro causa outro erro. E nossos filhos, irmãos, até certo ponto, são resultados do nosso meio, do ambiente em que vivem. Assim sendo, quais são os meios que estão sendo usados para modelar o caráter dos nossos filhos? O primeiro de todos, escolas e professores. E eu acho, irmãos, que esses são os meios mais perigosos que existem. Nas escolas, os nossos filhos não estão aprendendo apenas o ABCD, mas eles estão aprendendo socialismo, comunismo, eles estão aprendendo sexo ilícito, droga, prostituição. Eles estão recebendo, irmãos, o meio de vida que aqueles professores e colegas de escola praticam como parte da sua educação. Não há talvez no mundo lugar mais perigoso hoje em dia que a escola, onde os nossos filhos estão estudando. E enquanto eu falo, a professora Josineide, que dá aula em escola pública, está acenando, concordando com a cabeça. Talvez não exista lugar mais perigoso que a escola e os professores hoje em dia. Personagens populares, os artistas, atrizes, atores, políticos, que geralmente chegam até nós através dos programas que assistimos na televisão. E a televisão hoje virou a babá principal de nossas crianças. Parentes e amigos, muitas vezes incrédulos, que não são também uma boa influência na vida de nossos filhos. Igrejas e líderes espirituais estão ajudando a modelar o caráter dos filhos, e é claro, os próprios pais, que são, na minha opinião, a principal fonte de formação dos nossos filhos. Nos Estados Unidos, muitos pais estão adotando o sistema de homeschooling para ensinar os seus filhos. Homeschooling é um sistema que ensina as crianças dentro da própria casa e não os manda para as escolas. Os pais adquirem o material, o currículo das escolas, e eles lecionam dentro de casa usando DVDs
professores para cada matéria que ensinam os filhos dentro da própria casa. E os pais estão fazendo isso porque querem evitar de enviar os seus filhos para um lugar onde eles não vão ter a melhor qualidade de educação e, além disso, vão aprender com os amigos e professores o uso de drogas, prostituição, as amizades e outros perigos que existem. E uma pesquisa foi realizada nos Estados Unidos recentemente e revelou que esses filhos, ensinados em casa, são tão bons ou melhores que os alunos de escolas públicas e privadas. E eles estão recebendo muito mais do que os alunos de escolas formais. Mas, meus amados irmãos, o importante é o que a palavra de Deus diz. Nem todos podem ensinar os seus filhos dentro de casa. Nem todos podem proteger os seus filhos da influência dos parentes e amigos. Nem todos podem proteger os seus filhos dos hábitos da sociedade. Então vem a pergunta: pastor, como criar os nossos filhos em um mundo tão perdido como este? Primeiro, estabelecendo limites na vida dos seus filhos. A Bíblia diz: educa a criança no caminho que deve andar. Irmãos, há caminhos que nós podemos trilhar e há caminhos que nós não podemos andar. E os nossos filhos, desde cedo, eles precisam saber disso. Hoje em dia, a psicologia ensina que não podemos sufocar as nossas crianças com muitas regras, com muitos nãos, principalmente com o castigo e o uso da vara. O castigo corporal é algo que a psicologia diz deve ser eliminado da educação dos filhos. Basta conversar e a criança eventualmente fará o que é certo. Mas se isso fosse verdade, então a igreja seria o lugar mais perfeito do mundo. Porque o que nós mais fazemos aqui é conversar, é ouvir e conversar. E no entanto, o que acontece? Nós ouvimos, nós falamos e nós ouvimos, mas sempre a tendência é de fazer o errado e não de fazer o certo, mostrando que só conversar não resolve. Os pais que pensam que só conversar resolve e não estabelecem limites através do castigo e do uso da vara, estão apenas preparando os seus filhos para o inferno, porque eles não tiveram limites. E a Bíblia diz: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Um casal de crentes decidiu adotar a psicologia moderna. Resolveram não disciplinar os filhos, mas apenas conversar e conversar com eles. Passaram a vida conversando com os filhos, a infância conversando com os filhos. Quando os filhos chegaram, à adolescência, à juventude, não suportavam mais ouvir a voz dos pais, principalmente a do pai. Se cansaram de tanto ouvir e cada um seguiu o seu próprio caminho. Como podemos impor limites na vida de nossos filhos? Primeiro, ensinando obediência. Filhos, a Bíblia diz: sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então a obediência não é uma questão de opção, mas a obediência, irmãos, é uma questão de justiça. É uma vergonha para os pais ter filhos que não são ou não sejam obedientes. A Bíblia diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Não envergonha a igreja, envergonha os pais. A igreja não é responsável pela conduta dos seus filhos, mesmo que você queira que ela seja. Jacó teve 12 filhos, 12 homens, mas 2 deles foram desobedientes, trazendo vergonha e má reputação para a sua família. Jacó havia feito uma aliança com o povo de Siquém, mas Simeão e Levi, na calada da noite, foi até ao acampamento de Siquém
e matou todos os homens daquele povo, trazendo, irmãos, uma má reputação para Jacó e para o povo de Israel. Quando Jacó descobriu o que os seus 2 filhos haviam feito, ele disse: meus filhos, vocês estão me fazendo cheirar mal diante do povo desta terra. E há muitos pais cheirando mal na igreja, ou na vizinhança, no bairro, na comunidade, na escola dos seus filhos, pela falta de obediência dos filhos, pela falta de honra dos filhos, pela falta de bom comportamento dos filhos. E o único remédio contra essa doença é ensinar desde cedo para os seus filhos a importância e o valor da obediência. Há filhos que só obedecem aos pais e quando estão na presença dos pais. Isso também não é certo. Os nossos filhos precisam aprender a obedecer todas as autoridades. Uma de minhas filhas, quando tinha 3 ou 4 aninhos de idade, ficou em um berçário. Supostamente, ela não quis obedecer à líder do berçário. E ela disse para a líder do berçário: você não é minha mãe, para que eu tenha que obedecer. Nós ficamos sabendo disso. Quando chegamos em casa, a disciplinamos e ensinamos para ela que obediência é devida a todas as autoridades. Amém, irmãos? Não só aos pais, mas a todas as autoridades. Os filhos que obedecem somente aos pais vão se tornar jovens rebeldes e confusos. Por isso a Bíblia ensina obediência a todas as autoridades. Então, limite número 1, obediência. Limite número 2, ensinando reverência aos seus filhos. Honra teu pai, honra tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E o que significa honrar? Irmãos, honrar é respeitar os direitos de outras pessoas acima do seu. Respeitar os direitos dos pais, dos nossos semelhantes e principalmente o de Deus acima dos nossos direitos. Hoje nós estamos criando os filhos para lutar pelos seus direitos em detrimento do direito de outras pessoas. Então não é de se estranhar que eles estejam crescendo egoístas, centralizados, egocêntricos. Não, irmãos, nós ensinamos que o direito da outra pessoa vem primeiro que o nosso, vem primeiro que o deles, nossos filhos. E nós podemos perceber a nossa sociedade egoísta, cada um pensando em si mesmo, enquanto que a palavra de Deus diz: não faça assim, mas cada qual também para o que é dos outros. Pense nos outros. Então, se você quer criar seus filhos no mundo perdido, você tem que estabelecer limites desde cedo na vida deles, enquanto há tempo, ensinando obediência a todas as autoridades, reverência para com todas as pessoas. E você vai criar um filho capaz de suportar a pressão deste mundo. Você acabou de ouvir mais um programa do Templo Batista Maranata. Entre em contato conosco. O nosso endereço na internet é www.tbm.org.br. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.